Eu acho que há sempre espaço para novos negócios, para novos arquitetos. Acho que isso vai sempre continuar a existir, porque também há de haver outros que vão fechar. Portanto, começam-se a ver alguns grupos que não são só arquitetos, não é? Não é só um ateliê de arquitetura, muito associado a algumas consultoras imobiliárias que começam a ter as suas próprias equipas de arquitetos lá dentro e, portanto, começam a haver grupos grandes que depois têm ateliês até à escala internacional. E depois há ateliês mais pequenos que só fazem arquitetura e eu acredito que esses vão continuar a existir. Se aguentam ou não, isso depois é um bocadinho. As startups também são assim, não Sim, é? sim, sim. Também depende um bocadinho do sucesso que conseguirem ter, dos contactos que tiverem, que é uma coisa que também não nos ensinam nas faculdades, mas a nossa lista de contactos é um bom arranque para um ateliê de arquitetura e acredito que para todos os negócios. Olá a todos, sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Capital Inteligente. Hoje estamos aqui na presença do João Dantas da Boost Studio. Obrigado, João, por teres vindo aqui ao nosso episódio. Porquê a arquitetura? Antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Ehm, Porque a arquitetura? Isso é uma pergunta que remonta já há muitos anos atrás. Não, a arquitetura surgiu com naturalidade ali no nono ano, quando temos de fazer aquela escolha, qual é que é a área que vamos seguir. Eu estudei no colégio militar e, portanto, tinha assim um regime internato, só rapazes, disciplina, rigor, etc. E pronto, era bom aluno, também ajudou nessa possibilidade de escolha. E depois tive um professor de educação visual que era arquiteto e, e pronto, meteu-me o bichinho da arquitetura. Os meus pais até achavam que eu teria sido melhor engenheiro ou seguido uma área mais ligada à engenharia, mas eu fascinei-me pela arquitetura, pela criatividade, pelo poder fazer a partir do zero. É engraçado, quando eu era pequenino, eu desmontava os carrinhos todos de brincar e eu dizia que eu queria ser inventor. Portanto, de certa maneira, hoje sou inventor, porque os arquitetos inventam a partir do nada. Obviamente que há muita história de arquitetura e a arquitetura já pouco se inventa, porque existe muito, muito passado e muita história que nos ajuda a compreender portanto, a história da arquitetura. Um, e pronto, e depois foi um bocadinho daí que surgiu a arquitetura no nono ano nessa escolha. E depois fui para a faculdade, interessei-me muito pelo curso, gostei do curso do ponto de vista letivo, daquilo que se aprende, das ferramentas que se aprendem. E depois tive também uma experiência profissional logo depois de sair da faculdade que me atirou logo para a prática da arquitetura construída, não é? De fazer projetos e fazer obras que me senti sempre muito realizado e hoje em dia também me sinto amplamente realizado enquanto arquiteto e a arquitetura tem um poder maior que nós de transformar a vida das pessoas e o ambiente em que vivemos, não é? Basta ver este sítio onde nós estamos, que é espetacular e que se não fossem os arquitetos provavelmente não existiria. Portanto, acho que é um bocadinho. Há uma vontade pessoal, há um gosto pessoal pela arquitetura, mas também há assim um sentimento de um bem maior que nós fazemos, que acho que é interessante a nossa vida poder também ser nesse serviço. Por acaso nós já tivemos um convidado que falou sobre isso, a forma como a construção assim no geral, a construção, a arquitetura, influenciam a vida das pessoas, ou seja, os edifícios, as pessoas deviam se calhar dar maior importância aos edifícios e à forma como eles são desenhados e construídos, porque nós, como como o convidado na altura disse, nós nascemos num hospital, que é um edifício, nós depois vamos estudar numa escola, que é um edifício, nós depois vamos para a faculdade, que é um edifício, vamos morar para uma casa, que é um edifício, e que estamos grande parte do tempo da nossa vida dentro de edifícios. Depois isso obviamente que afeta
vários pontos da nossa vida. Quer dizer, o homem evoluiu ao procurar o abrigo. Quer dizer, isso é o primeiro gesto de criar arquitetura, que é o abrigo. Portanto, está intrínseco ao ser humano, ao Homo sapiens, não sei se vou dizer um disparate, porque não, mas está inerente ao ser humano passar a ser humano quando começa a procurar o abrigo, quando começa a construir, quando começa a ocupar o espaço, e mesmo a ocupação do território é um gesto de arquitetura, ou pode ser entendido como um gesto de arquitetura. E, portanto, eu já tive, por experiência própria, a desenhar ou a remodelar casas de clientes e de amigos também, em quem o impacto ainda é mais visível, que é a capacidade de nós transformarmos os espaços e depois o agrado que nós vemos nas pessoas de viverem os espaços que nós habitamos. Eu nunca mais me esqueço, a primeira obra que eu fiz, eu acabei a faculdade, fui trabalhar para a RX Portugal, que é um ateliê bastante conhecido cá em Portugal, e trabalhei logo depois, na altura, no maior projeto que eles tinham, que era o Fórum Sintra, que era um centro comercial. E o maior impacto da realização profissional que eu tive foi no dia da inauguração, que eu tinha estado a acompanhar aquela obra durante, sei lá, 2 anos e meio, com todos os problemas de um edifício de grande escala tem. E depois, naquele dia da inauguração, ver as pessoas entrar no edifício e ocuparem e olharem à volta, aquilo é percebe-se o impacto que a arquitetura tem na vida das pessoas. E pronto, e depois toda não só a escala do edifício e da casa, que é assim o arquétipo, é o objeto que os arquitetos mais gostam de fazer, ou pelo menos eu gosto muito de fazer casas, porque é onde as pessoas vivem, onde se relacionam. Depois também temos de entrar muito nas dinâmicas das famílias para perceber como é que querem o programa da casa, como é que habitam. Depois, quando se concretiza e as pessoas chegam ao fim e dizem: pá, adoro viver nesta casa, é a casa dos meus sonhos, quer dizer, é uma realização muito, muito grande. Ou seja, quando uma pessoa quer construir a sua casa de sonho, quanto tempo é que demora a fazer, por exemplo, o projeto de arquitetura? Isso depois já entramos aqui noutras questões que têm a ver um bocadinho com o licenciamento e com a questão das câmaras municipais e da aprovação dos projetos, que feliz ou infelizmente vivemos num país que tem muita burocracia, mas esse se calhar não é o tema para o nosso podcast ou para a nossa conversa de hoje, mas portanto há assim um tempo dos processos camarários que é sempre até algo, às vezes doloroso. Já me aconteceu clientes que ficam de tal maneira desgastados com o processo de licenciamento de uma casa, que às vezes demora 1 ano, outras vezes demora menos tempo, demora 6 meses, mas são sempre tempos que as pessoas não veem o processo a andar e que chegam ao fim e dizem: pá, vou vender isto porque eu já não consigo, prefiro ir para uma casa nova, ou uma casa que esteja pronta a habitar. Portanto, esse e portanto eu diria que um projeto de arquitetura, desde que se começa até que a obra está construída, ou até que se começa uma obra, diria que anda normalmente 1 ano e meio, talvez, para se poder começar a construir, e depois as obras, construir uma moradia, depende obviamente de uma série de circunstâncias, mas pode demorar 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, depende um bocadinho do tipo de construção que for. E depois, a adicionar a isto tudo, há questões financeiras, não é? Porque construir uma casa é sempre um investimento grande, há sempre a questão do já agora, não é? E depois às vezes há decisões que nós tomamos a dizer: epá, isto vai dar, vamos conseguir lá chegar. E depois, quando chega o preço para se construir a casa, afinal temos de voltar para trás. Portanto, é um processo que não é difícil, que não é fácil. É um processo que envolve muito investimento de tempo, tanto dos donos de obra, não é? dos clientes, das pessoas que querem construir a casa, como também da nossa parte. E às vezes também pôr um bocado os pés no chão e dizer: olhem, de certeza querem ir por este caminho, porque há aqui riscos associados, não só nas fases iniciais do projeto, de custos futuros, como depois de licenciamento, que nem sempre
há caminhos mais lineares do que outros. Portanto, um projeto de arquitetura para ter uma casa, diria que pode demorar 2 anos, 3 anos. É normal que aconteça. Sim. Quando começaste com a Boost Studio, quais é que foram as dificuldades iniciais que tu enfrentaste, começando assim com um ateliê de arquitetura? Pronto, importa se calhar dizer porque é que eu comecei e como é que eu comecei, porque eu não tinha essa vontade assim quase de criança, não é, como a de ser inventor, de dizer, não, um dia vou ter o meu ateliê de arquitetura. Nunca, isto aconteceu um bocadinho por circunstâncias da vida, que a seguir à Troika, portanto no período da Troika em 2012, havia pouco trabalho em Portugal e eu na altura emigrei, fui para Londres trabalhar para um ateliê de arquitetura muito grande que lá havia e que não havia com essa dimensão cá em Portugal. Queria também ter uma experiência do que era trabalhar numa empresa grande. E depois, passado 2 anos, em 2014, nasceu a minha primeira filha, a Carlota, e eu decidimos em família voltar para Portugal. E depois aconteceu ali uma sucessão de fatores, que foi à última da hora, eu já tinha uma proposta para voltar para trabalhar cá em Portugal, mas à última da hora de Londres disseram-me, nós estamos aqui neste projeto, tu dominas este projeto, porque é que não ficas mais uns meses a trabalhar connosco remotamente? Portanto, eu fui assim um precursor do trabalho remoto e vim para Portugal e aí na altura já tinha, acho que quase todos os arquitetos começam assim, este amigo e aquele para remodelar o seu apartamento, aqueles primeiros projetos assim mais pequeninos, também para a família e pronto, e foi aí que nasceu esta ideia de, pronto, começou esta coisa de eu ter o meu próprio ateliê, trabalhar por conta própria. E depois, pronto, o dinheiro que eu ganhava de Londres, uma parte era posta de parte para estes projetos que eu estava a fazer fora. E depois surgiu novamente o convite para fazer uma remodelação no Fórum Sintra, onde eu já tinha trabalhado com a RX Portugal. Depois comecei a fazer mais uns projetos com eles. Depois comecei a contratar a primeira pessoa, porque às tantas já não dava vazão. E depois, em 2017, portanto, eu deixei de trabalhar para Londres remotamente, porque às tantas a relação também terminou de forma natural, porque eles estavam todos lá a trabalhar e eu estava cá sozinho, remoto, e portanto as pessoas acabam por perder a relação. Portanto, o trabalho remoto eu acho que vai ter tendência para diminuir bastante por causa disso, porque as pessoas depois perdem a relação, pelo menos eu tive essa experiência. E pronto, então aí eu decidi fundar a Boost, já tinha uma pessoa ou duas, talvez na altura, a trabalhar comigo, e pronto, e lançámos a Boost e começámos a trabalhar. Portanto, não foi assim uma vontade que eu tenha dito que me estava intrínseca, mas foi um bocadinho uma sequência de fatores que levaram a que isso acontecesse. Depois, eu também quis criar uma empresa que não tivesse o meu nome, porque eu acho que a prática da arquitetura é uma prática de muitas pessoas e, portanto, não queria que tivesse o meu nome. E, aliás, eu neste momento sou o único sócio da empresa, mas o meu objetivo não é esse, é ter uma empresa que tenha várias pessoas que sejam donas da empresa. E, aliás, digo a toda a minha equipa, os projetos são vossos, vocês é que têm de levar os projetos, tratem isto como sendo vosso. E eu quero mesmo que isso aconteça. Ainda não surgiu a oportunidade. Não é que não haja pessoas hoje em dia que tenham essa capacidade. Devemos fazer esse caminho e, portanto, foi assim que nasceu a Boost. E agora, como é que ela... Eu espero que não seja a empresa do João Dantas, o ateliê do João Dantas, e que seja uma coisa maior que eu, não é? Um bocado como a arquitetura. Agora, com o avanço da inteligência artificial, nós em off estávamos a falar sobre o facto de quando o AutoCAD apareceu, tu já não és dessa geração, mas eu também não, mas o AutoCAD quando apareceu revolucionou bastante o mundo da arquitetura. Porque até antes do AutoCAD eram desenhados, tu usaste o termo. Sim, havia uns estiradores, sim. que são umas mesas muito grandes, retangulares normalmente, e que as coisas eram desenhadas à mão, com tiralinhas, era tudo escrito
à mão, pronto, era uma tecnologia, era tudo manual. Sim, sim. Agora, com o avanço da inteligência artificial, achas que há espaço na arquitetura para a inteligência artificial? Ou achas que é um mundo, ou seja, ou achas que o AutoCAD foi assim a maior revolução na arquitetura? Portanto, existiu essa revolução do AutoCAD e das ferramentas de desenho digital, e penso que também que existiu também recentemente a questão do BIM, que é um software de referência que é o Revit, que se chama Building Information Modeling, que o que pretende é que se construa o edifício tridimensionalmente e se incorpore todas as especialidades, a engenharia, a arquitetura, águas, esgotos, etc., e que se consiga ter uma modelação tridimensional e detectar uma série de problemas que normalmente na tecnologia do desenho 2D só se detectava nas obras. Portanto, já existem essas ferramentas de BIM que em Portugal ainda não é obrigatório utilizar, mas que que se diz que daqui a uns anos vai passar a ser obrigatório, e essas ferramentas depois já têm alguns add-ons ou alguns plugins de inteligência artificial. No nosso caso concreto, aqui na Boost, nós hoje em dia ainda não utilizamos assim uma ferramenta específica de arquitetura para a inteligência artificial, mas já começamos a utilizar algumas ferramentas conhecidas, como o ChatGPT ou outras, para nos ajudar a identificar problemas e fazer questões que nós temos no desenvolvimento dos projetos, sobretudo em termos de legislação, porque a legislação portuguesa é muito extensa, há 309 decretos de lei relacionados com a arquitetura, portanto é impossível um arquiteto saber isso tudo, isso nem os advogados sabem, e portanto, portanto essas ferramentas são bastante úteis para nos ajudar a identificar alguns problemas. Mas eu acho que, aliás, quando tinha recebido as guidelines, pensei um bocadinho nisso, e eu acho que a inteligência da arquitetura vai ser difícil de substituir, e a inteligência humana também, pela inteligência artificial, porque muitas vezes nos projetos não é... Há um conhecimento e uma experiência que nós já temos de projetos passados que estas máquinas não têm, e depois às vezes nós temos de ser disruptivos e dizer então e se fizéssemos, em vez de 10 casas, fizéssemos 9? Porque às tantas estamos a fazer menos, mas estamos a fazer melhor, e portanto eu também não domino a inteligência artificial, mas não sei se as máquinas têm esta capacidade de pensar fora da caixa, que muitas vezes é a chave dos projetos e até da criação de valor. Na área da arquitetura e da construção, quais é que são os critérios fundamentais para se formar parcerias? Ou seja, quais é que são os intuitos, as intenções? O que eu contei, a história da Boost, nasceu um bocadinho de uma parceria entre mim, ou entre nós e o ateliê onde eu tinha trabalhado anteriormente. E nós hoje em dia não só continuamos a trabalhar com a RX Portugal, e tenho imenso gosto e orgulho nisso, como também trabalhamos como arquitetos locais de ateliês internacionais. Quando têm projetos em Portugal, nós estabelecemos parcerias, porque a arquitetura é uma atividade bastante local, não só do ponto de vista da legislação, como também da presença que é necessária no acompanhamento de uma obra, nas relações com os clientes, na coordenação com outras engenharias. E, portanto, nós temos várias parcerias desse ponto de vista. E depois, uma obra, que isto é uma coisa que também se aprende depois quando se vai à primeira obra, quando se acompanha a primeira obra, que uma obra é uma rede de parcerias, porque nós entregamos uns desenhos feitos numas folhas A4 ou A3 ou de tamanhos maiores, e depois temos outras pessoas a construir aquilo que nós desenhamos, e que temos muitas vezes de os convencer que daquela maneira é melhor, por coisas que eles às vezes não percebem, e que nós tentamos explicar, outras vezes
Outras vezes temos de dar a volta, não é? E fazer de outra maneira, porque há impossibilidades construtivas ou técnicas de fazer. Portanto, estabelecem-se imensas relações nas obras e nos projetos com a multidisciplinariedade de pessoas e de empresas que são necessárias para construir um projeto. Obviamente, quanto mais complexo for, mais esta necessidade existe. E tu achas que ou seja, tocando agora na arquitetura, na construção modular, tu achas que a construção modular vai alterar profundamente o mercado? E o que é a construção modular, se quiseres explicar? Sim, a construção modular resulta, ou resumidamente, pretende que se possa pré-fabricar uma série de elementos fora do local de construção ou do local onde o edifício está a ser construído. Eu, quando estava em Londres, trabalhei num projeto que era um alojamento, uma residência de estudantes que tinha 1100 quartos, era em Westminster Bridge, era mesmo do outro lado do Big Ben, e portanto, tinha 1100 quartos e as casas de banho eram todas feitas fora, numa oficina, e eram transportadas já pré-construídas, eram instaladas, ligavam os esgotos ali no local e acelerava muito o processo construtivo. E eu acredito que a construção acelera muito nesse ponto de vista e otimizam-se recursos. A construção tem muito desperdício, há muita. Hoje em dia ainda se faz muito assim, constrói-se uma parede de tijolo, depois é preciso passar os tubos de água ou os tubos de eletricidade e abre-se um buraco para passar os tubos. Portanto, há muito construir, fazer e desfazer. E, portanto, a construção modular vem poupar ou vem otimizar esse tipo de faz-desfaz que depois também, em termos de sustentabilidade, deixa de o ser. Mas eu acho que a construção modular é um caminho, mas eu acho que vai sempre haver o espaço para eu querer ter a coisa à minha medida, não é? O meu fato à medida. E, portanto, eu acho que o mercado vai absorver essas necessidades. Não vai ser necessariamente mais barato e dos conhecimentos que eu vou vendo, não é necessariamente mais barato, mas poupa-se muito tempo. E tempo é dinheiro, não é? No fim de contas, portanto. E por acaso agora tocaste num tema interessante, ou seja, tu deste o exemplo de há uma parede e depois constrói-se a parede toda e depois afinal tens de passar cabos e manda-se outra vez parte da parede abaixo para passar esses cabos. Não há ferramentas que se pode utilizar para rentabilizar e para não desperdiçar tanto material? Ou achas que isso é mesmo dos próprios processos de construção e de planeamento? Sim, é de ambos. Ou seja, nós quando construímos uma parede em tijolo temos essa necessidade depois para os tubos não ficarem à vista ou para os cabos não ficarem à vista. Depois, se usarmos outras tecnologias, ele já não existe tanto essa necessidade. Há paredes de peladura, que é um termo também sebejamente conhecido, em que são estruturas metálicas onde os tubos já andam dentro, portanto já não há essa. E monta-se primeiro essa estrutura da parede, passam-se os cabos e depois então colocam-se as placas. Mas isso. Pronto, depois há outras questões acústicas, térmicas, que nem sempre dá para usar esses sistemas. Existe depois um lado financeiro que é a tecnologia ou a mão de obra para esse tipo de soluções. Às vezes é mais cara e, portanto, compensa mesmo havendo mais desperdício utilizar um sistema mais rudimentar. Portanto, isto nunca é só uma solução, nunca existe só uma variável, não é? Há aqui várias variáveis a ter em conta em cima da mesa. Tendo em conta a experiência que tu tens agora, já com a Boost e com a anterior experiência de trabalho na arquitetura, o que é que tu gostavas de ter dito a ti próprio quando começaste, tendo em conta aquilo que tu sabes agora? Se calhar preferia não dizer nada, assim de repente, mas quer dizer, diria diverte-te, aproveita, porque quanto mais responsabilidade tiveres, mais dores de cabeça vais ter, e portanto ali no início da profissão
Lembro-me, eu adorava fazer maquetes construídas à mão, ainda não havia as impressoras 3D, aliás, nunca fiz uma maquete numa impressora 3D. Fazias à mão, cortavas, bem, e o tempo não passava, um bocado como esta conversa. Passava uma tarde a testar em maquetes e a criar portanto, tridimensionalmente, e hoje em dia tenho pouco tempo para isso, portanto, e é uma coisa que eu gosto imenso de fazer. Felizmente tenho uma equipa comigo que já faz parte desse trabalho, e depois eu quase remato a baliza ou vou vendo, vou usando um bocadinho o trabalho dos outros para me alimentar depois e tomar decisões mais finais ou mais de grande escala. Mas eu acho que o importante é aquela coisa do arranjar um trabalho que tu gostes tanto que nunca tenhas de trabalhar. E portanto, eu acho que a mensagem que eu teria dito ao João de há 15 anos atrás era um bocadinho essa: diverte e vai com tudo, não é? E digo isto também às pessoas com quem me vou cruzando. Há estudantes em idade escolar que estão a pensar em ir para a arquitetura, não vão para a arquitetura, e depois dizem: mas não dá muito trabalho, não dá muito dinheiro, não, há profissões que são melhores para isto. O que eu vou dizendo é: pá, se tu fores bom naquilo que tu fazes e se tu gostares muito daquilo que tu fazes, isso depois vai acabar por acontecer. Portanto, acho que é mais importante as pessoas seguirem aquilo que gostam e que querem fazer na vida do que propriamente olhar, eu se for aquilo vou ser mais bem sucedido. Não, acho que não. Acho que é ser tu próprio, fazer aquilo que a pessoa gosta, que só estamos cá desta vez, não é? Até ver. Sim, sim, sim. Ou seja, isso é a dica que tu deixas, por exemplo, é que nós fazemos esta questão a todos os convidados. Ou seja, deixarem uma dica para quem quer entrar no respectivo ramo em que atuam. E neste caso, na arquitetura, tu dirias que é para divertir. Sim, eu acho que as pessoas devem ir atrás daquilo que gostam. E também há uma história que até recentemente disse isto a uma recém-formada, uma arquiteta recém-formada. Eu, quando estava no terceiro ano da faculdade, tínhamos um professor de projeto que éramos uma turma pai de 30, e ele disse assim numa aula: daqui a 10 anos só um terço de vocês é que vão ser arquitetos. E nós na altura não percebíamos. E a verdade é que ele não se enganou por muito. Nós acabámos, no meu curso, uns 120 arquitetos, e se calhar hoje em dia um terço ainda continuam a exercer com ateliê próprio, se calhar somos 10 ou 15. Portanto, a vida dá muitas voltas. Essa frase existe mesmo. E não quer dizer que seja o caminho certo ou errado, não é? É só o caminho que cada um faz, e que certamente ter estudado arquitetura, ter aquele pedaço de tempo que tiveram ali, fez seguirem aquilo que queriam. E portanto, eu acho que a arquitetura acho que a arquitetura, como qualquer outra profissão, dá trabalho, não é? E portanto é preciso querer muito. Mas isso, o Ronaldo também é o melhor do mundo, mas também trabalha muito. Trabalha muito, ainda, Portanto, e quase a fazer 40 anos, exato, e ainda exato. trabalha muito. Olha, e por acaso agora tu falaste sobre os teus tempos de faculdade, e eu lembrei-me, foi uma das questões que eu falei-te em off que ia-te fazer, porque eu acho interessante, também se relaciona com o podcast, que é o seguinte: tu achas que no ensino da arquitetura em Portugal, tu achas que deviam incluir mais temáticas dentro da gestão e dos negócios? Porque, vejamos, o arquiteto acaba por ter, por exemplo, a gerir o próprio ateliê, precisa de umas noções de gestão e também da parte dos negócios quando vai negociar o próprio serviço com potenciais parceiros e potenciais clientes. Tu concordas que devia haver mais ensino sobre gestão, digamos assim, ou possivelmente empreendedorismo, ou achas que isso devia ser também uma formação complementar? Não, eu acho que essa formação é uma formação importante em qualquer área, e a faculdade, nós temos ali 2 ou 3 cadeiras de economia, e que aborda um bocadinho a economia ligada à gestão urbanística,
pelo menos no meu tempo era assim, porque o curso de arquitetura, pelo menos eu fiz na Faculdade de Arquitetura de Lisboa, ele é muito orientado, é um curso de criatividade e de estímulo quase romântico do que é a profissão de arquitetura, do arquiteto. E depois nós, quando entramos num ateliê, é que somos confrontados muitas vezes com a construção, com as normas urbanísticas, que nem sempre esses temas são dados na faculdade. A realidade em relação à gestão é que toda a gestão que eu faço eu aprendia ongoing, não é? Por acaso tenho o meu sogro é economista, é empresário e, portanto, ensinou-me muitas coisas sobre a gestão e ele dizia, eu às tantas perguntava-lhe, eu se calhar devia tirar um curso de gestão ou de contabilidade, e ele, não, só tenho que ter um bom contabilista. E, portanto, eu acho que é um bocadinho essa coisa nas empresas e nos negócios que é algumas características que talvez sejam um bocado inatas, outras é estar rodeado das pessoas certas e saber pedir ajuda e perguntar, ter sentido crítico. Mas seguramente se eu soubesse mais de gestão, se calhar nunca tinha criado um ateliê. porque há muita parte de gerir um ateliê que ocupa muito do meu tempo. E eu ainda para mais, pronto, eu faço a parte da gestão, recursos humanos, eu sou o business developer, sou essas caixotinhas todas que as empresas grandes têm e que eu faço mal todas. Faço um bocadinho de cada uma delas, não é? Mas é engraçado porque o arquiteto também é isso, também é uma pessoa que sabe pouco sobre muita coisa. Mas sabe o suficiente para depois conseguir encaixar as peças todas e fazer com que as peças todas se encaixem e quando resulta bem, chega-se ao fim e só se vê a arquitetura. O resto não se vê. Não tinha pensado nisto antes de responder, mas é uma coisa que é interessante. Interessante. É interessante porque eu também penso um pouco na área do direito. Nós também, na área do direito, nós temos de saber um pouco de tudo também. E depois, obviamente, que acabamos por perceber que não sabemos nada. Quanto mais se descobre, mais se descobre que não se sabe nada, como se costuma dizer. E, portanto, nós no direito também temos muito isso, ou seja, de pesquisar sobre outras áreas e ainda por cima, tendo em conta que a sociedade vai evoluindo e nós temos de estar sempre atualizados, e isso leva a que nós tenhamos de estar sempre a procurar a aprender sobre novas áreas e é uma das coisas por acaso que me fascina e acho que tu concordas comigo porque há 5 anos ou há 10 anos se calhar tu estás a trabalhar num assunto ou a estudar sobre uma área, tu há 5 ou 10 anos que não pensavas que sequer existia ou sequer era importante e para mim pelo menos existe um certo estímulo, é entusiasmante, acordar e pensar, olha, vou investigar sobre este novo assunto, vamos aqui ver o que é que isto é. Eu tinha uma questão para te fazer, porque nós já falámos sobre a crise tu falaste sucintamente sobre a crise da Troika, quando estavas a falar sobre o teu passado, e quando, nessa altura, obviamente, que não se começava tão facilmente negócios como hoje, obviamente. Tu achas que hoje em dia ainda há mais espaço para futuros arquitetos poderem abrir os seus negócios ou achas que já é um mercado saturado? Não, eu acho que há sempre espaço para novos negócios, para novos arquitetos. Acho que isso vai sempre continuar a existir, porque também há de haver outros que vão fechar. Portanto, eu acho que a tendência, isto é meramente a minha opinião, começam-se a ver alguns grupos que não são só arquitetos, não é só um ateliê de arquitetura, muito associado a algumas consultoras imobiliárias que começam a ter as suas próprias equipas de arquitetos lá dentro e, portanto, começam a haver grupos grandes que depois têm ateliês até à escala internacional. E depois há ateliês mais pequenos que só fazem arquitetura e eu acredito que esses vão continuar a existir,
se aguentam ou não, isso depois é um bocadinho. As startups também são assim, não é? Também depende um bocadinho do sucesso que conseguirem ter, dos contactos que tiverem, que é uma coisa que também não nos ensinam nas faculdades, mas a nossa lista de contactos é um bom motivo, ou é um bom arranque para um ateliê de arquitetura, e acredito que para todos os negócios. E, portanto, eu acho que vai sempre haver espaço. Agora, a exigência é grande, a qualidade da arquitetura em Portugal, que se faz em Portugal, também é muito grande. Basta ver os Pritzkers que temos em Portugal, portanto, temos ótimos arquitetos. Portanto, eu não me preocuparia dizer, não, isto agora já não há espaço para mais arquitetos. Há com certeza espaço para inovar, para fazer melhor. Tu, como tu já tinhas dito e também tinhas falado em off, tu tens experiência tanto em arquitetura de casas, como centros comerciais, como hotéis. Esta pergunta é muito de curiosidade própria, mas acho que também tem interesse para quem está aqui a ouvir. Quais é que são as principais diferenças nesses tipos de arquitetura? Ou seja, porque construir e desenhar uma casa é bastante diferente de um centro comercial e de um hotel. Sim, isso. A abordagem é diferente, porque e mesmo dentro das casas, nós podemos estar a fazer uma casa para o Gonçalo ou uma casa para o Francisco, e portanto são dois projetos diferentes. Portanto, e depois ainda acho que quando fazemos edifícios de habitação coletiva, não é? Um prédio, estamos a fazer uma casa que nós não sabemos quem é que lá vai viver. E portanto, apesar de serem todas casas, não é? E depois ainda posso acrescentar aqui o sítio, porque se o sítio é virado a sul, em que apanha mais sol, ou se é virado a norte, que apanha pouco sol, isso também faz mudar depois o desenho da casa. Portanto, nós trabalhamos, quando fazemos projetos, fazemos específicos para um sítio e específicos para uma pessoa ou para um ideal de pessoa, não é? Quando não temos o cliente final. E, portanto, é diferente. Eu quando faço uma moradia, tenho normalmente uma família, tenho duas pessoas, tenho um marido e a mulher, ou dois maridos ou duas mulheres, mas pergunto-lhes o que é que querem. Às vezes depois começamos a fazer estudos iniciais e discutimos com as pessoas e vemos as necessidades de um, as necessidades do outro, e portanto estamos ali às vezes até a mediar conflitos familiares, porque um quer mais assim, outro quer mais assado, e quando têm filhos depois também acrescentamos essa variável à equação. Portanto, quando nós desenhamos para uma pessoa ou para uma família, estamos a fazer ali uma coisa muito específica e muito personalizada. Quando nós entramos depois numa escala de fazer um edifício de habitação coletiva, aí já temos outras preocupações que têm um bocadinho a ver com a otimização das áreas, de boa definição do que é que se pretende, qual é que é o tipo de target para pronto, diria que a maior parte das vezes da experiência que temos feito é para promoção imobiliária. Também já fizemos alguns concursos públicos para habitação social, em que há preocupações de compactar, de fazer casas eficientes, que tenham uma boa qualidade de vida, no sentido de a organização dos espaços seja muito eficiente. E, portanto, estamos a fazer casas na mesma, mas temos algumas preocupações diferentes. Depois, quando entramos noutro tipo de programas, por exemplo, um hotel, aí o programa é diferente, porque um hotel, dependendo da categoria das estrelas, é uma lógica mais de ter quartos que tenham determinadas características, que muitas vezes, ou algumas vezes, tem um operador, uma marca de hotéis que já tem as suas próprias guidelines e que, portanto, nós temos de seguir essas guidelines. E, portanto, o programa é diferente, mas a abordagem, ou seja, do ponto de vista da operacionalidade do projeto, acaba por repetir o mesmo tipo de procedimento, mas adaptado à necessidade ou ao programa, aquilo que nós chamamos o programa, que são as funções que vão ocorrer dentro dos edifícios. Depois, fazer um centro comercial.
aí já é um edifício que tem um caráter público muito diferente e, portanto, nós temos de ter uma abordagem. Obviamente, depois há muitas regras comerciais de como é que as lojas são dispostas em relação aos percursos, como é que as pessoas circulam dentro dos edifícios para que não haja pessoas a andar só num corredor e do outro não tem loja. Há uma série de dinâmicas do desenho que são necessárias a cautelar. Mas aí também olhamos muito do ponto de vista do utilizador e da relação com a envolvente, porque normalmente um centro comercial tem um impacto nas imediações maior do que uma casa. Pronto, também já desenvolvemos escritórios para espaços de trabalho, não é? Escritórios, tanto em open space como em salas mais fechadas, e aí também é um bocadinho dar a resposta que as empresas procuram para o seu tipo de negócio. E, portanto, é um bocadinho ver quais é que são as necessidades e ali apresentar uma solução, depois são discutidas com os clientes. A metodologia de desenvolvimento do projeto é sempre a mesma, porque os passos que se dão são sempre os mesmos, mas depois o resultado é sempre diferente, porque do outro lado está sempre um cliente ou está sempre uma necessidade que é ligeiramente diferente da anterior. E, portanto, esse um lado muito interessante da nossa profissão, é que nós não temos dois projetos iguais e, portanto, todos os dias somos confrontados com vamos fazer, ou às vezes até são iguais, mas nós dizemos, da última vez fizemos assim, vamos agora experimentar aqui de outra maneira, porque pode ser melhor, ou porque não gostámos tanto, ou porque não é? Sim. Não, isso é interessante porque tem um lado muito, muito de criatividade. E também por uma questão de reputação do próprio ateliê, do próprio arquiteto. Se tu fizeres sempre a mesma coisa, por exemplo, se tiveres vários prédios para desenhar, se fizeres sempre os prédios de certa forma, o próprio cliente ou o próprio mercado vai notar que tu fazes sempre as coisas da mesma forma e, portanto, não há algum género de criatividade. Não há uma frescura constante. Sim. Sim, e depois do nada tu tens 5 prédios iguais e parece daqueles bairros em que é tudo prédios, parece encomendado da internet. João, obrigado por teres vindo aqui ao nosso podcast. Vamos deixar na descrição todos os links do João e da Boost Studio para dar uma checada. E obrigado, espero que tenhas gostado. Foi um episódio bastante interessante. Eu tenho a ideia de que foi o primeiro arquiteto a vir cá ao podcast, o que torna também mais dinâmico. E espero que tenhas gostado. Obrigado. Sim, gostei muito. Obrigado pela oportunidade, pela experiência e que seja útil não só a quem quer vir a ser arquiteto, como a quem já é, e não sei, parceiros que possam ver este podcast e tenham interesse, fiquem com o nosso contacto. Este episódio tem a ajuda da Casa do Impacto. Fundada em 2018, a Casa do Impacto é um hub dinamizado pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que tem como missão impulsionar uma nova geração de empreendedores e empresas que estão a desenvolver modelos de negócio com impacto social e ambiental positivo, alinhados com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas. Este espaço integra escritórios de startups, de impacto, formação, co-work, experimentação e investimento. 5 anos após a sua criação, a Casa do Impacto soma já mais de 220 residentes, mais de 400 projetos apoiados através dos mais de 21 programas de aceleração ou ideação. No total representam 3,2 milhões de euros investidos em startup de impacto. Vamos lá para o episódio.